As primeiras decepções, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Pois olha, vascaíno, se você esperava uma grande reformulação para 2024, tanto dentro quanto fora das quatro linhas, pode segurar um pouquinho. Pois ontem a informação que tivemos é de que Paulo Brax, mesmo após uma temporada de 2023 muito abaixo do esperado, ainda é um nome forte dentro da 777 Partners, empresa hoje que é a sócia majoritária do Futebol Cruz-Maltino. Possibilidades de mudanças, é claro, são reais, porém, segundo informações, poucas se tratando dessa mudança na pasta executiva do futebol. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre pedidos, os primeiros pedidos e as primeiras também decepções para Pedrinho. O futuro presidente do Vasco da Gama no próximo triênio já começou a pedir uma mudança no cargo da diretoria executiva do futebol para 2024, pedir contratações, reforços, até porque quem tem 30% do futebol acha que pode pedir. Mas olha, vascaíno, já também adianto aqui a vocês nessa introdução. Pedidos foram feitos e pedidos foram rejeitados. A gente vai explicar isso a vocês, pois tem nomes de Rodrigo Caetano, Gustavo Scarpa, tudo no meio desse bololô aí. Fica tranquilo que você vai ficar muito bem informado. Mas olha, Vascão, rapidinho, antes de deixar aí todos vocês, né, claro, muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí e ainda não é um inscrito, se inscreva, até porque estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 114 mil inscritos, porém, principalmente, você que está aí e está à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, achou. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com o Acorda Vascão às 7, o Fala Gigante por volta de 2, 3 horas da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então fique sempre muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, com as notícias e as informações do canal do Gigante Vasco. Além disso, deixe aí também aqui embaixo seu comentário sobre esse atual momento do Vasco e não esqueça, ative o seu sininho de notificação, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos embora, é claro, né? Sem muita enrolação, vamos falar logo de Vasco da Gama, pois, olha, torcedor, que 2024 cheio de promessas para o vascaíno nesse momento. Porque são muitas promessas, tanto positivas quanto negativas. O torcedor hoje há de esperar que o 2024 seja de diversas reformulações. Reformulações tanto dentro quanto também fora de campo. Reformulações que mudem completamente o atual momento que o Vasco passa nessa temporada de 2023. E automaticamente, nessas reformulações, o Vasco da Gama espera uma reformulação com relação a novos reforços, saída de atletas que hoje ainda fazem parte desse elenco, e até mesmo uma mudança estrutural na diretoria, no departamento de futebol do Vasco. Até porque essa reformulação irá acontecer no modelo associativo. Importante relembrar a vocês que o Vasco da Gama em si é uma equipe que associativamente, ou melhor dizendo, como associação, teve uma mudança na sua gestão. O Pedrinho será o novo presidente do Vasco no próximo triênio. Um gás novo foi dado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E é importante lembrar, o Clube de Regatas Vasco da Gama ainda detém grande porcentagem do futebol. O clube hoje não é mais o sócio majoritário, mas ainda detém 30% das ações do futebol do Vasco. O que isso significa? Que 30% ainda é do Vasco, que a palavra do Vasco ainda tem peso. Mas olha, vascaíno, o título desse vídeo é exatamente esse. A primeira decepção. A primeira decepção com relação à impressão que Pedrinho tem dentro do Vasco. Pois qual era a grande expectativa de Pedrinho quando lançou a sua candidatura ao Vasco? Eu, como presidente, caso eleito, terei 30% do futebol. E com esses 30% que tenho do futebol, vou conseguir, de certa maneira, influenciar no dia a dia do futebol. Porque é isso que nós esperávamos, e é isso que o torcedor vascaíno esperava que viesse a acontecer. Pois isso é em qualquer empresa.
A partir do momento que você é dono de uma empresa e vende o percentual dessa empresa para outra pessoa ou para outra empresa, caso você continue com parte nela, você terá ainda um poder em sua palavra, mesmo que ainda não seja o poder de definir, ou seja, um poder para tomar atitude, mas tem ainda uma voz de influência. Esse é o Vasco. O Vasco tinha o futebol em suas mãos. O Vasco vendeu 70% do futebol, mas o Vasco ainda detém 30% dele. E o Pedrinho, que é nos próximos 3 anos e será principalmente o dono desse 30%, esperou que quando entrasse, adentrasse ao Vasco da Gama, sentasse à cadeira do clube, pudesse falar, dar pitaco, questionar, auxiliar, dar dicas sobre o futebol no Vasco da Gama. Até porque, de futebol, querendo ou não, o Pedrinho entende e muito. Mas olha, vascaíno, não é assim. E nesse momento um grande embate começa a acontecer. Pois o Edmundo, que é um amigo pessoal do Pedrinho e vem ajudando o Pedrinho nessas etapas feitas com relação à presidência do Vasco da Gama, ele participou ativamente da candidatura do mesmo e até mesmo de conversas com empresários para montar o seu corpo de funcionários, o seu corpo de profissionais para o próximo triênio. O Edmundo vem sabendo muito bem o que está acontecendo com o Pedrinho dentro do Vasco da Gama. E olha, como a gente falou, uma má impressão, uma decepção. O Edmundo vem criticando muito, principalmente a postura desse atual departamento de futebol. Após a derrota para o Corinthians na última terça-feira, o Edmundo largou o verbo, não aguentou. Ele deixou bem claro sobre como o Paulo Brax, que é o atual diretor executivo do Vasco, errou na montagem do elenco. Mais um, né, que tanto critica o Paulo Brax. O Edmundo, na semana passada, disse assim, ó: quando você olha, tinha gente pior no banco. O pior é a construção desse elenco. Serginho, Cocão, Seba entrou, Alex Teixeira. Tem gente ali. Isso é culpa de quem? É culpa da SAF, que contratou mal. É culpa do Paulo Brax, que tinha que ser demitido hoje pela incompetência dele. E ele ainda fala também sobre Abel Braga, que foi um nome contratado pelo próprio Paulo Brax para auxiliar na montagem desse elenco. Sobre o Abel, Edmundo ainda diz: tem uma pessoa que eu amo de paixão como ser humano e como profissional. Mas o que ele fez no Vasco esse ano? Abel Braga, o que ele fez? Demite e cria algo novo. E ele finaliza: é muita indignação, eu confesso. Achei que fiquei iludido, que o Vasco ia ganhar e ficar bem tranquilo para se livrar do rebaixamento. Hoje foi para mim um dos piores dias como torcedor. Em um outro momento, o Edmundo até sobe o tom. Ele diz que está cagando para o Lúcio Barbosa, que é o atual CEO do Vasco. Segundo relatos, o Edmundo deixa bem claro que o Lúcio, que é o CEO, não gosta dele. E ainda diz mais: manda o Paulo Brax, de fato, para aquele lugar, se é que vocês me entendem. Xinga o Paulo Brax, de fato. A relação hoje não vem sendo boa entre SAF e associação. E aí, torcedor? As informações que tivemos na parte da noite de ontem, eu utilizei isso tudo como forma de contextualizar vocês nesse momento, o que deixa claro que o Edmundo tem uma postura, o que automaticamente evidencia qual é a postura do Pedrinho diante disso, que é uma postura de completamente rejeição a hoje quem comanda o futebol. Mas essa postura é completamente diferente do que hoje é o futebol do Vasco da Gama e do que hoje é o pensamento da 777 Partners. Pois o Pedrinho, de um lado, não concorda com a permanência de Paulo Brax, não concorda com o modelo que está sendo tratado o futebol, não concorda com a temporada, né, feita pelo Vasco, os norte-americanos estão gostando. Pois as informações que tivemos ontem é que mesmo diante desse ano ruim do Vasco, mesmo diante dos investimentos jogados no lixo pelo Vasco da Gama, a empresa norte-americana gosta muito de Paulo Brax. E hoje a 777 Partners, o grupo norte-americano, tem a intenção de fazer a manutenção do trabalho de Brax para a temporada de 2024, caso a permanência venha a ser confirmada na próxima quarta-feira. Irá acontecer em janeiro do ano que vem, em Berlim, na Alemanha, uma reunião com todos os executivos dos clubes da 777 Football Group, executivos da Genoa, executivos do Melbourne City, executivos de Hertha Berlim, reunião semelhante ao que aconteceu no ano passado, e o Paulo Brax estará presente muito provavelmente nessa reunião. Ou seja, o Pedrinho, Edmundo, as pessoas que hoje compõem o modelo associativo querem a saída de Paulo Brax, mas a 777 galga por outro caminho. E para fechar com chave de ouro esse início de vídeo, esse assunto, né,
se tratando sobre toda essa confusão que hoje vive o Vasco da Gama com relação à sua diretoria, o Edmundo foi além. O Edmundo falou muito sobre esse atual momento do Vasco da Gama. Ele, além de fazer duras críticas àquela situação envolvendo o Paulinho, que foi um grande destaque do Atlético Mineiro, nessa temporada de 2024, e foi o grande destaque, inclusive nas últimas 2 rodadas de Campeonato Brasileiro, com a camisa do Atlético. Ele que nesse último sábado foi responsável por marcar o gol da vitória do Galo aos 48 do segundo tempo, e lá na quarta-feira passada marcou o primeiro gol da vitória do Atlético sobre o Flamengo pelo placar de 3-0. O Edmundo disse, assim, abre aspas: quero falar do Paulinho, que foi oferecido ao Vasco e rejeitado pelo próprio Paulo Brax. O Paulinho passou por uma cirurgia do joelho, ficou 2 anos sem jogar no Bayer Leverkusen, veio para o Atlético Mineiro e rejeitou o Flamengo. E ele evidencia, deixa muito bem claro, que o Paulinho foi um nome que o próprio Vasco não quis, através da figura do Paulo Brax. E ele ainda complementa todo esse projeto esportivo que hoje passa dentro do Vasco. Ele diz assim, abre aspas: se fizerem besteira, a comunicação vai ser fortíssima contra esses caras da 777, que não tem nenhum projeto de fazer o Vasco campeão. Tem que ter um projeto esportivo. Eu exijo saber quando o Vasco vai ser campeão brasileiro novamente. E ele finaliza: o Pedrinho não manda nada. Propôs a contratação do Rodrigo Caetano e disseram que não tem o perfil. Propôs o Scarpa e eles cagaram. Como o Pedrinho tem menos coragem, eu mato no peito e falo. Ou seja, torcedor, em uma fala o Edmundo revela muito bem o que é hoje a 777 dentro do Vasco. Eu não quero problematizar. Estou aqui para informar a vocês. E querendo ou não querendo, independente da personalidade do Edmundo, ou não, você gostando dele, melhor dizendo, ou não, é um nome de vasta influência hoje dentro do Vasco, pois é um amigo pessoal do Pedrinho e ajudou, de maneira forte, inclusive na sua campanha eleitoral, e sabe do que acontece hoje dentro do Vasco. Ou seja, ele confirma que o Pedrinho é um nome que não quer a permanência de Brax. O Pedrinho é um nome que propôs a contratação do Rodrigo Caetano, que é um amigo pessoal do Pedrinho. As portas para o retorno do Caetano ao Vasco estariam abertas. Mas para 777, o Rodrigo Caetano não tem o perfil. O perfil é o Paulo Brax. O Scarpa, além do Paulinho, foi mais um nome proposto, dessa vez agora, por Pedrinho para a temporada de 2024. Ah, Lucas, será que é possível contratar o Scarpa? O Scarpa tem um contrato com o Olympiacos apenas até o meio do ano que vem. O Scarpa, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Scarpa, ele foi contratado pelo Olympiacos, mas foi emprestado, ele foi contratado, pelo Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos. O Scarpa é um atleta que vai retornar ao Brasil, muito provavelmente na próxima temporada, é um desejo do jogador. O valor de mercado hoje do Scarpa não deve ultrapassar os 30 milhões de reais. Para quem pagou 22 no Orejano, por que não pagar 30 no Scarpa? Ou negociar pelo menos pelo atleta, entrar na negociação desse grande jogador. Mas, segundo o Edmundo, em revelação no seu canal, em uma conversa do Pedrinho com os norte-americanos, com o grupo hoje da SAF do Vasco, ao colocar o nome do Scarpa na mesa, foi-se dito que o Scarpa não faz perfil. Eles de fato cagaram a indicação do Pedrinho no Scarpa. Então, olha, torcedor, é complicado. O nome do vídeo é exatamente esse: a primeira decepção. A primeira decepção que o torcedor vascaíno tem para o Vasco de 2024. Pois fica na dúvida, será que vai dar certo essa remontagem do elenco? E a primeira decepção também, e grande inclusive, de Pedrinho, com seu posto de presidente. Se ele achou que 30% iria ser importante para dar pitacos no futebol, parece, infelizmente, que se enganou. Mas enfim, torcedor, é o Vasco. Vamos ficar ligados, vamos ficar de olho e informando a vocês. Para continuar o vídeo, antes porém, deixe aí nos comentários se você gostou dessa indicação do Pedrinho por Gustavo Scarpa. Quero falar aqui com vocês sobre Praxedes, mais um desses nomes que o Vasco da Gama tem a possibilidade de tê-lo na temporada de 2024. Praxedes é um cria das categorias de base do Internacional. Foi comprado pelo Red Bull Bragantino pelo valor de 36 milhões de reais, a maior compra da história do clube paulista, emprestado ao Vasco agora até o final da temporada. Há uma cláusula contratual no seu contrato com o Vasco de uma opção de compra no valor de 26, 27 milhões de reais por 70% de direitos econômicos do jogador. O diretor ontem do Red Bull Bragantino até falou sobre essa situação, a gente chegou a comentar isso com vocês no Boa Noite Gigante de ontem,
que o diretor confirmou que é um empréstimo com opção de compra. Havia alguns canais que estavam dizendo que era uma obrigação de compra, mas não é apenas uma opção de compra. Mas o diretor revelou que também nesse momento o Vasco ainda não procurou o Red Bull Bragantino e que o Praxedes estaria novamente no mercado após um bom período, um bom segundo semestre que fez com a camisa Cruz Maltino. Parando para ver em números de fato, o volante conseguiu entrar 20 vezes em campo, teve um gol marcado, teve 2 assistências. Bruno Praxedes conseguiu, no Vasco da Gama, se recolocar no mercado. Isso é uma grande realidade. O problema é o que o Vasco fará. Fica a dúvida, porque depois de pagar 22 milhões em Orejano, 15 no Léo, 12 no Piton, 13 no Pumita, 9 no Capasso, o que custa? Por que não o Brax pagar 27 milhões de reais, né, em Orejano? Por que não? Já vimos de tudo nesse Vasco da Gama. E olha, vascaíno, vimos mais uma coisa para quarta-feira, pois o Praxedes iria fazer sim a sua última partida com a camisa do Vasco da Gama, teria feito, inclusive, neste último domingo na Arena. Porém, não é bem assim. Praxedes entrará em campo nessa quarta-feira. Contratualmente, não é permitido que o Praxedes vista a camisa do Vasco da Gama contra o Red Bull Bragantino. Porém, há no contrato uma cláusula que, caso o Vasco pague uma multa, o Praxedes poderia entrar em campo. E o Vasco vai pagar essa multa. Uma situação muito semelhante a essa aconteceu num jogo entre Flamengo e Internacional. O Internacional disputava o título brasileiro e contava com um jogador que era emprestado pelo Flamengo, o Rodinei, lateral direito. O Internacional pagou a multa para o Flamengo entrar em campo. Inclusive, nem foi o Inter em si, foi um grande empresário, um famoso mecena do Internacional, torcedor do Inter, que pagou na época R$1 milhão para que o Internacional utilizasse o Rodinei contra o Flamengo no Maracanã. Ou seja, trouxe essa informação para contextualizar vocês. Inclusive naquela partida o Rodinei foi até expulso. Ou seja, o mecena pagou R$1 milhão para o Rodinei ser expulso ainda na primeira etapa com um pisão, salvo engano, no pé do William Arão. E aí, a gente não tem informações do valor que o Vasco pagou ao Red Bull Bragantino, mas o Vasco pagará. Fico muito preocupado. Quanto foi? Se foi R$1 milhão, igual o Inter pagou pelo Rodinei naquele período, ou se foi 500 mil, que seja. Para mim já é muito dinheiro. Mas o Praxedes entrará em campo. Segundo informações aí do canal Atenção Vascaínos na noite de ontem, Ramon Dias considera Praxedes uma peça muito importante e quer contar com o meia para essa decisão dentro de São Januário. Você concorda em pagar para ter Praxedes contra o Bragantino? Coloque a sua opinião aí nos comentários. É o último jogo do ano, né? É o jogo decisivo e é bom de fato ir com todas as peças. E agora, torcedor, para fechar aqui esse Acorda Vascão, um vídeo logo que já começou muito agitado, né? Surrealmente, nessa manhã de terça-feira, falar sobre saídas para 2024, essa reformulação passará tanto dentro quanto fora das 4 linhas. A gente tem algumas definições já com relação ao ano que vem, principalmente 2. Primeira, Lucas Oliveira, o atleta que tem contrato com o Vasco até junho de 2024, jogador que veio no ano passado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, após um destaque com a camisa do Bangu. O jogador até jovem, né? O Lucas Oliveira é um atleta que brilhou com a camisa do Bangu, como a gente informou a vocês. Um atleta que foi se colocado uma esperança, né, até grande para a disputa da Série B. O torcedor vascaíno esperou que após um bom campeonato carioca, um bom início de ano com a camisa do Bangu, pudesse vir a se destacar com a camisa do Vasco da Gama, porém acabou não acontecendo. Então, com isso, o Lucas Oliveira não será também uma peça utilizada pelo Vasco nessa temporada. Ele que esteve emprestado ao Botafogo de São Paulo nesse ano de 2023, atuou apenas em 6 partidas e marcou um gol com a camisa do Botafogo de São Paulo e agora retorna ao Vasco, porém será emprestado. Lucas Oliveira será emprestado ao Volta Redonda, clube inclusive do Felipe Maestro. Maestro será o técnico do Volta Redonda nesse campeonato carioca e pediu a contratação de Lucas Oliveira. Um jogador jovem de apenas 23 anos de idade, tem um futuro ainda brilhante pela frente, mas o Vasco não quer voltar a utilizá-lo. Outro jogador jovem que pertence ao Vasco da Gama é o Zé Vitor. Zé Vitor, que fez essa última temporada no Feirense de Portugal, o primeiro semestre todo, esteve emprestado ao Londrina no segundo semestre de 2023, atuou no Feirense em 13 partidas e no Londrina em 12 jogos. Retorna ao Vasco de empréstimo, mas será emprestado ao Ipiranga do Rio Grande do Sul. Ele já tem conversas aí avançadas para defender esse clube gaúcho na temporada de 2024. O Vasco não irá contar também com o Zé Santos para a temporada do ano que vem. Mais um atleta que, assim como o Lucas Oliveira, veio para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.
A gente acabou de falar que o Felipe, né, pediu a contratação do Lucas Oliveira no Volta Redonda. E outro atleta que o Felipe também pediu a contratação foi o Riquelme, lateral esquerdo, cria das categorias de base do Vasco, uma das grandes promessas, surrealmente, inclusive, da base cruzmaltina, que sofreu uma grave lesão no joelho no ano passado, em São Januário, no jogo contra o Ituano, e desde lá não voltou a atuar. Nessa temporada, o Riquelme nem chegou a entrar em campo, treina hoje separado do elenco do Vasco. Ele teve uma grande temporada em 2021, onde foi o seu melhor ano, inclusive com 24 jogos, e era muito esperado que o ano passado ele viesse a estourar com os seus 20 anos de idade. Acabou não acontecendo, Riquelme não foi bem, se lesionou, ficou afastado e no seu retorno também não conseguiu dar progressão ao desempenho. Nesse momento, o Riquelme está afastado do elenco, como a gente informou, e o Felipe pediu a contratação por empréstimo do Riquelme para a disputa do Campeonato Carioca. O Vasco liberou o empréstimo do jogador, porém o próprio Riquelme e o empresário dele rejeitaram a proposta do Volta Redonda pela contratação do jogador. A gente sabe como funciona o mundo da bola. Muito provavelmente o empresário acredita que o fato do Riquelme ir atuar no Campeonato Carioca com a camisa do Volta Redonda possa desvalorizar o atleta. Então, com isso, o Vasco, mesmo aceitando o empréstimo, né, aceitando liberar o atleta, ele não irá vestir a camisa do Voltaço nesse campeonato carioca. Tranquilo, rapaziada? Então, informações quentes e para fechar com chave de ouro aqui, Rossi. Rossi é mais um desses nomes que tem contrato apenas até o final do ano. Cabe ao Vasco ou não querer a sua renovação. Rossi, de 30 anos de idade, já vem sendo sondado por clubes do futebol sul-americano, principalmente hoje um clube peruano, clube que tem como técnico Anderson Moreira, o Sporting Cristal. O Thiago Nunes, que hoje é o técnico do Botafogo, era o antigo técnico do Sporting Cristal, e após a saída do Thiago Nunes chegou ao clube peruano Anderson Moreira, que irá disputar, inclusive, com a camisa do Sporting Cristal, Libertadores de 2024 e a conquista do título peruano. Uma das primeiras aquisições que Anderson Moreira pediu ao Sporting Cristal foi a contratação de Rossi. Rossi foi um nome pedido pelo Sporting Cristal, aliás, pelo Anderson Moreira, para chegar ao clube peruano na próxima temporada. Até o momento não há nada, mas sabemos muito bem que o Rossi é um atleta que tem contrato com o Vasco apenas, né, até o final desse ano. E caso o Vasco não se mexa, poderá perder esse jogador. Fica a dúvida se é um nome que interessa ou não ao Vasco da Gama, né? Se é o nome que a torcida, se a diretoria, o departamento de futebol vai querer a permanência. O certo é, há um interesse de outros clubes na contratação do Rossi, segundo a imprensa peruana, e até para dar a fonte direitinho, o jornal Libero, que trouxe essa informação que Rossi Clay Pereira, mais conhecido como Rossi, interessa a Anderson Moreira para a disputa da Libertadores de 24. Fica ou sai? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui, Vascão. Esse foi o nosso Acorda Vascão, hein? Agitado, ó. 23 minutos de vídeo. A gente retorna, é claro, ainda hoje, na parte da tarde, com Fala Gigante, na parte da noite, com Boa Noite Gigante. Contaremos muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.